Graça e paz a todos. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para iniciar um curso básico de teologia. O nosso curso é o curso do Seminário Teológico à Distância. Hoje os seminários estão usando muito a distância devido à correria da nossa vida. Então, esse curso é um curso que tem por finalidade treinar o povo de Deus para que a gente seja mais servo de Deus, mais filho de Deus. E nós vamos estudar durante 2 anos. E nesses 2 anos nós vamos estudar as grandes doutrinas do cristianismo, no primeiro ano. A doutrina de Deus, da Escritura, como é que a Escritura chegou até nós, isso nós vamos ver hoje. Nós vamos estudar a doutrina dos anjos, do homem, a doutrina do Salvador, a doutrina do pecado, da igreja, do Espírito Santo, da escatologia. Começando com a introdução à teologia. Então, todos vocês estão me ouvindo bem aí? Amém, pastor. Aqui tá tudo bem, viu? O áudio tá bom. Sim ou não? Aí, tá todo mundo ouvindo bem? Sim, estão sim. Então, vamos fazer uma coisa. Esse aqui é o Juninho, boa noite, pessoal. Ele é o meu ajudante, certo? Então, sejam todos bem-vindos ao curso básico em teologia. Então, pessoal, vocês podem perguntar a hora que quiser, certo? Estas aulas vão ficar gravadas e elas vão estar no meu canal, no YouTube. Assim que termina, eu posto lá para você ouvir quantas vezes tiver. Então, eu não acredito numa teologia que não mude a vida da gente, mas numa teologia que inclui oração, leitura e dependência total de Deus. Então, vamos fazer um acordo aqui. Na hora que você quiser, você liga o seu microfone e faz a pergunta. Deu para entender, pessoal? Vocês ouviram? Pronto, amém, pastor. Entendemos sim, viu? Pronto. Então, Amém, entenderam sim. todo mundo desliga o seu microfone para não dar microfonia. E aí, na hora que você quiser, na hora que você sentir, pergunte. Não tenha vergonha de perguntar. Então, sempre eu começo lendo a Bíblia e orando. Certo? Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias, eu vou deixar aqui, tá? Capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em tuas mãos santas colocamos as nossas vidas. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós a tua bênção, a tua graça, a tua unção. Pedimos que nos proteja, pedimos que nos ensine, pedimos que nos transforme, dia após dia. Que tua seja a glória, o louvor e a majestade, que o teu nome seja engrandecido e que possamos aprender mais para servirmos melhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus é que eu te peço, oro e agradeço. Amém. Então, tá aí o material, eu já coloquei o material no grupo, nós vamos estudar hoje Introdução à Teologia. Saber o que é isso. Então, como eu falei, na hora que você quiser, você pergunta, certo?
E eu sou muito brincalhão na hora das aulas. Então, toda pergunta é fácil, né? O difícil é a resposta, né? Uhum. A palavra teologia, né, é nada mais, nada menos do que um termo técnico para o estudo acerca de Deus. Ela vem de duas palavras gregas, theos, ou theos, que é Deus, e logos, que é um estudo, um tratado ou um discurso. Portanto, teologia é um estudo acerca de Deus. Então, teologia, estudar teologia, é buscar, de forma mais acurada, seja bem-vindo mesmo, de forma mais profunda, o ensinamento da Escritura. Pai, Senhor e irmã Adriana, Deus abençoe. Então, teologia é isso. Theos, Deus. Logo, discurso, tratado, doutrina. Então, a teologia é um estudo acerca de Deus. Um estudo criterioso, levando em conta tudo que a Bíblia nos ensina. E quando a gente começa a estudar teologia, ou seja, estudar a vontade de Deus para as nossas vidas, geralmente as pessoas perguntam por que teologia? E eu respondo porque a teologia é a base de toda a vida cristã. É o estudo acerca da vontade de Deus para nós, para os anjos, para o homem, para o mundo. Então, quando nós estudamos teologia, nós podemos cantar melhor. Porque nós vamos ver algumas músicas evangélicas que estão completamente fora do ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz que o crente... Oi? É verdade. Alguém fez alguma pergunta? Alguém fez alguma pergunta? Eu disse que é Então, verdade. amém, irmã Adriana. Então, o que acontece, pessoal? Jesus diz, seja manso. E aí a gente canta, com meu Deus eu salto muralha, eu piso o meu inimigo. Aí nós vemos músicas que são uma espécie de retaliação. Jesus disse, se alguém te bater na face, oferece a outra. Mas nós temos música que diz, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê por você por cima, vai se arrepender. É uma espécie de dizer assim, lá na frente eu te pego. Tem gente que diz assim, papai, pesa a mão. Então, quando nós começamos a aprender a palavra de Deus, nós começamos a aprender a cantar, a orar, porque a Bíblia diz que Deus só nos ouve se for segundo a sua vontade. Mas muitas vezes eu e você estamos orando e a gente nem percebe que o que a gente está pedindo é completamente contrário ao que Deus nos ensina em sua palavra. Outra coisa é que a teologia, o estudo acerca de Deus, ele nos aproxima de Deus. Tem gente que diz que esfria. Está com 37 anos que eu estudo e dou aula e, graças a Deus, só tem me feito o coração aquecer. A teologia não nos esfria. Ela só nos ensina a não dar pulo com coisa errada. Ela nos ensina a maturidade cristã, que é uma coisa que está faltando hoje, muita gente. Então, a teologia nos leva para uma comunhão mais próxima com Deus, para a gente conhecer melhor a Deus, sua vontade. E a teologia também ela serve para que a gente possa evangelizar, porque muita gente reclama de dizer assim, a minha igreja não evangeliza.
ou pouca gente vai para o evangelismo. Quem já ouviu isso na sua igreja? A irmã Adriana já viu, né? Gostei, irmã Adriana, você é bem participativa, viu? Parabéns. Até um pouco. Então, o que que acontece? Muitas vezes, a pessoa não vai, não é porque não queira, é porque ela não sabe o que dizer. Ela diz, eu vou evangelizar, vou fazer o quê? Aí chega lá, entrega um folheto e vai embora. Se a pessoa fizer uma pergunta a ela vai ficar preocupada. Então, a teologia nos ajuda em tudo. Se eu pudesse, passava a noite toda dizendo quais são os fundamentos. Mas a principal coisa, a teologia nos aproxima de Deus. Ela nos aproxima das Escrituras. Ela nos faz compreender melhor. Aí aqui nós vamos ver. Aí, como eu disse, para quem entrou depois, nós temos um acordo. É que, a qualquer hora, vocês podem ligar o microfone de vocês, fazer a pergunta. Não deixe passar. Eu sou muito brincalhão. E esse aqui, irmã Adriana, é o Juninho, né? É Juninho, porque ele é cearense mesmo, meu ajudante. Olá, Juninho. Boa noite, pessoal. Eu sou o Juninho e eu ajudo o professor a fazer as perguntas para tirar todas as dúvidas da gente. Então, vamos. A teologia, como nós vimos, procura apresentar-te a Deus. Como obreiro, o obreiro ali é genérico, é homem e mulher, aprovado. Que não tem do que se envergonhar. Hoje, eu fico triste ao estar nas igrejas e ver a falta de preparo de líderes e a fome de muitas ovelhas. Que as ovelhas esperam a semana toda se alimentar e quando chegam no domingo, a pessoa abre em qualquer lugar e vai explicar da sua cabeça. E aí a gente passa anos e anos na igreja sem crescer. Se vocês olharem, os problemas da igreja hoje são problemas bobos, são brigas bobas. Ei, Mike, Deus abençoe, Mike. Então, o que acontece? Quando a gente fala de teologia, ela tem dois aspectos. Um é o restrito, é o estudo de Deus. Então, a gente estuda a natureza de Deus, a existência de Deus, os atributos, amor. Porque o mundo pensa que Deus só é amor. Aí o mundo acha-se, já que Deus é amor, então eu posso enfiar o pé na jaca. Então eu posso fazer tudo porque Deus é amor. Mas eles esquecem que Deus não é só amor. Deus é justo. Deus é santo. Deus é misericordioso. Ele é longânimo. Então, em seu amor, ele preparou a salvação. Mas em sua justiça, ele vai condenar todos aqueles que não se arrependem. Então, ninguém deve se enganar. Então, nós, como cristãos, Pedro, ele diz uma coisa tremenda sobre a teologia. São os dois aspectos. Ele diz assim, estai preparado para responder com mansidão qualquer que vos pedir a razão da vossa fé. E no versículo anterior, no mesmo versículo antes, ele diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Essa é a primeira parte da minha teologia. É que qualquer teologia, qualquer estudo acerca de Deus, tem que me levar para perto de Deus. Tem que me santificar. Então,
Se a teologia que eu vou ensinar aqui não santificar você, saia, corra, pelo amor de Deus. Porque tem muita gente que estuda teologia e fica metido. Deixa, achando que já sabe mais do que todo mundo. Então, o primeiro é santificar Cristo como Senhor. É nos tornar mais crentes, mais próximos de Deus. Segundo, é que ele diz assim, que está preparado para responder à razão da esperança que é em vós. Ou seja, é nos preparar para responder ao mundo sobre a nossa fé. Por que nós cremos? Por que nós cremos em Jesus? Porque muita gente pensa que eu e você somos crentes porque a gente levou uma lavagem cerebral. E aí a gente é crente. E eles não sabem que nós temos provas que vão mostrar a nossa fé. Então, tem teologia no sentido restrito, que estuda Deus, a Trindade, que nós vamos estudar aqui. Como é que a gente argumenta a ação de Deus na história, a ação de Deus na consciência. E aí, no nosso segundo ano, já de posse das doutrinas principais, nós vamos estudar as cartas de Paulo. Romanos, você vai amar. Gálatas, você vai amar. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses, você vai saber onde era, por que ele escreveu, qual era o propósito. Nós vamos estudar as cartas da prisão, que vão de Efésios a Filemão, as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, e depois nós vamos dar as cartas gerais de Tiago a Judas, para que a gente possa entender. E aí, quando você entende isso, você já fica maduro, experiente. Agora, deixa eu lhes dizer uma coisa. Guardem o que eu vou dizer hoje. O diabo vai fazer de tudo para que você não termine esse seminário. Uma das coisas mais difíceis na vida cristã é você começar e terminar o seminário. Aparece doença, falta de dinheiro, falta de tempo e até falta de coragem. Então, escute o que eu estou dizendo. A gente precisa de perseverança, de dizer, Senhor, eu vou até o fim. Então, existe um sentido restrito, só sobre a pessoa de Deus. E existe um sentido mais amplo, que é o estudo das doutrinas cristãs. O que Deus ensina sobre o homem, o que Deus ensina sobre os anjos, o que Deus ensina sobre o pecado, o que é pecado, o que Deus ensina sobre as últimas coisas. Então, esse é o sentido amplo. Então, nós vamos estudar tanto no sentido restrito, como no sentido amplo. Aí, agora, nós vamos para a definição. Teologia, portanto, é a exposição dos fatos da Escritura em sua ordem própria e revelação, como os princípios ou verdades gerais envolvidas nos próprios fatos, os quais complementam e se harmonizam como um todo. O que é isso? Ele diz a exposição dos fatos da Escritura em sua ordem. A Bíblia, ela não foi escrita em ordem cronológica. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, mais antigo, é Jó. Mas Jó está no meio da Bíblia, perto dos Salmos. E quando a gente lê a Bíblia em ordem cronológica, de acordo com os acontecimentos, com o tempo dos acontecimentos, aí a gente começa a perceber a ação de Deus na história. Por exemplo, eu tenho que saber resumir a Bíblia toda em 5 minutos. As pessoas dizem assim, professor, é possível resumir a Bíblia toda em 5 minutos? Vamos ver.
Deus criou o homem santo, puro, justo. E esse homem, até o capítulo 3, estava de bem com Deus. No capítulo 3, houve uma queda. O homem rebelou-se contra Deus. E com ele, toda a humanidade. Do capítulo 3 até o capítulo 12, nós temos a rebelião, o crescimento do pecado. O pecado querendo atingir os céus na Torre de Babel. No capítulo 12 em diante, Deus coloca o seu plano de redenção. E aí nós temos o plano de redenção através dos patriarcas. E aí esses patriarcas vão parar com José no Egito. Do Egito, Deus tira seu povo, dá-lhe suas leis e mostra, através do Levítico, como se achegar a Deus através das ofertas. E aí, esse povo agora tem uma aliança com Deus no Monte Sinai. E se torna o povo escolhido de Deus, mas esse povo fracassa. E por esse povo fracassar, eles são desterrados para a Síria e depois para a Babilônia. E aí o que acontece? Por graça de Deus, esse povo volta. E o profeta Zacarias vai dizer que eles são tirados do fogo. E aí Malaquias vem e começa a chamar esse povo que está vivendo em profunda incredulidade para se voltar para Deus. E aí Deus silencia, porque esse povo não quis ouvir os profetas. E aí passam-se 400 anos entre Malaquias e Mateus. E aí vem João Batista dizendo: arrependei-vos, e o povo corre. Mas por que o povo vai para uma pregação tão dura que estavam morrendo de fome? Há 400 anos eles não ouviam um profeta. E aí como é que os estudiosos fizeram para organizar a Bíblia? Terminou em Malaquias. Malaquias diz: eis que vem o Elias. E o Elias é João Batista. Aí Mateus começa com João Batista. Aí nós temos os evangelhos, que falam da vida de Deus. Jesus sobe. Nós temos a marcha da igreja no livro de Atos. E nós temos nas epístolas as doutrinas da igreja, os problemas que a igreja enfrentou e que enfrenta até hoje. E nós temos no Apocalipse o encerramento de tudo. O final. Então, eu creio que eu não levei aí 5 minutos. Né? Então, o que acontece? O Grundy, ele diz assim: teologia é qualquer estudo que responda à pergunta o que a Bíblia, como um todo, ensina hoje acerca de qualquer tópico. Teologia é a ciência que extrai o conhecimento de Deus, de sua revelação. Então, o que a teologia faz? Qual é a diferença entre teologia e Bíblia? É que teologia é tudo aquilo que Deus escreveu, mandou escrever, e que é verdade permanente. Por exemplo, a Bíblia diz que para o homem ser salvo, tanto no Velho quanto no Novo, ele precisa de fé. Então, isso é uma verdade permanente. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, então isso já é parte da teologia, fé em Deus, que a pessoa precisa crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, isso é fé. Então, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela fé. No Novo, elas são salvas, nós somos salvos pela fé. Mas, professor, diga, Juninho, como é que é esse negócio aí? O senhor acabou de dizer que a pessoa é salva no Antigo Testamento pela fé. Não entendi. Vou explicar, Júlio. No Antigo Testamento, as pessoas acreditavam no Messias que ainda vinha. E Hebreu diz que eles morreram sem ter alcançado a promessa, mas morreram na fé. Ou seja, acreditando na vinda do Messias.
nós acreditamos que ele já veio. Então, tudo é pela fé. No Antigo Testamento, Jesus, o Messias, ainda vinha. Então, as pessoas acreditavam, ele vem. E morriam acreditando, ele não veio na minha vida, mas ele vem. E nós, hoje, acreditamos que ele já veio. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Amém. Os outros. Deu para entender, Adriana? Amém, pastor. Deu para entender sim, viu? Amém. Então, no Antigo Testamento, eles olhavam para frente. Ele vem. Quando será que ele vem? Não sei. Então, era pela fé, porque eles não viam. Eu e você cremos que ele já veio. Vou mostrar a vocês uma coisa bem simples, como a gente passa por cima na interpretação da Bíblia. A Bíblia diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. As pessoas... Entendeu, Juninho? Entendi, professor. E o Juninho é crente. Ele ainda usa a máscara. Né? Então, professor, o que significa que no Antigo Testamento a gente acreditava, Abraão acreditava que o Messias vinha. Juninho. E no Novo, que ele já veio. Ele vinha, então a pessoa morria na fé, esperando. Não viu? Não. Abraão viu? Viu pela fé. Então, quando a gente lê, as pessoas, elas não leem com cuidado. Por isso que eu estou dando aula agora no avançado, de introdução, de hermenêutica, que vocês vão ter também, que é como interpretar a Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada diz assim, que veio para o que era seu, e os seus não receberam. O verbo está no passado. Receberão. Mas a todos que o receberam no passado. Então, o que João quis dizer ali? João quis dizer o seguinte, Jesus veio para a nação de Israel como um todo. Ele era o Messias, o Salvador. Mas a nação não recebeu. Como um todo. Mas muitos dentre a nação creram. Paulo, Tiago, João, Pedro. E estes que receberam, porque o verbo está no passado, não diz assim, receberão, porque geralmente a gente interpreta assim, eles não receberam, então a promessa veio para nós. Nós recebemos. Isso é verdade, mas não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo todos que o receberam deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, a nação não recebeu. Mas João está dizendo o evangelho não fracassou. Muitos judeus, individualmente, creram. É tanto que quase todos os convertidos, até o capítulo 10 de Atos, são judeus, porque a palavra de Deus se cumpriu. Então, veio para o que era seu. Diga, meu irmão, pode falar. Sua mão, quer falar? Pode falar. Pastor Gilberto, mas aí abrange só os judeus, então, né? A interpreta... Como é teu nome? Teu nome é Leonil, né? É Anderson. Anderson. É o seguinte, a interpretação correta é que o texto está falando dos judeus. Certo? Agora, a aplicação, quando a gente vai aplicar, é claro que eu posso dizer que pode ser para mim e para você também. Agora, quando João estava escrevendo, ele não estava pensando em nós. É tanto que ele botou os verbos tudo no passado. Deu para entender? Entendi. Deu para entender?
Anderson, Sim, deu, pastor. Entendi. certo? Porque o grande problema é que a gente, às vezes, não olha os verbos. O verbo está no passado. Agora, se ele diz assim, todos os que crerão, como Jesus lá na frente diz assim, Pai, eu não te rogo somente por estes, mas por todos os que hão de crer em mim, aí sim, aí nós estamos dentro. É porque quando a gente tem que saber que tempo o autor estava falando. Então, quando João está falando, ele está falando, tentando convencer os judeus, tanto que ele diz assim, estes foram escritos para que creiam, e crendo tenhais a vida eterna. Isso é só um exemplo. Porque vocês vão ver como as pessoas interpretam a Bíblia de forma errada. Muita gente diz assim, Deus tem uma obra na sua vida, que muitos não crerão quando for contada. Aí a gente olha assim e acha isso bonito e diz assim, puxa, que coisa linda. Né? Aí eu vou botar aqui Abacuque 1 e 5. Olha o que diz aqui, ó. Vede entre as nações, olhai-vos e maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que não crereis quando for contada. Aí as pessoas, nós temos o hábito de tirar um texto do seu contexto, de recortar assim, de fazer isso aqui, ó. E esquecer o que vem depois. A gente faz isso, a gente pinta bem bonitinho. Mas olha o que Deus vai fazer. Versículo 6. Ó. Pois eis que suscita os caldeus, que era a Babilônia, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra. Deus está dizendo, olha, vocês, Abacuque, estão reclamando aí que eu não tomo providências? Então eu estou trazendo aí o tio Nabucodonosor, para dar um jeito na confusão de vocês aí. Você não quer justiça? E ele disse, esse povo é tão grande que parece que eles enchem a terra toda. E eu vou realizar uma coisa que vocês não vão acreditar. Aí o nosso irmão aqui, o Abacuque, ele fica mais doido ainda. Então, veja, muita gente está dizendo em cima dos púlpitos. Irmão, eis que eu realizo uma obra nos nossos dias que vocês nem crerão. Aí a pessoa nem sequer sabe que a obra que Deus vai fazer é trazer Nabucodonosor. Outro texto é quando Deus diz, levantai-vos e andai, que não será aqui o vosso descanso. Aí as pessoas, às vezes, Tiago, as pessoas chegam depois da faculdade, 10 horas, aí um fulano que não tem o que fazer liga e diz assim, fulano, vamos para o monte. A pessoa diz assim, rapaz, eu terminei uma aula agora, passei o dia trabalhando, estou morto. Levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Aí a pessoa fica assim, acaba indo. Aí depois está tomando remédio tarja preta. O que acontece? O que aquele texto queria dizer? O que quer dizer levantar e andar? O povo de Israel chegou na terra prometida e achou que tinha entrado no descanso. Então, que eles ali estava a salvação deles, nunca mais iam sair dali. Mas eles pecaram, se uniram a Baal, a outros deuses pagãos. E aí Deus chega para o profeta e manda os profetas pregarem. E o último profeta do Reino do Norte é Oséias. E do Reino do Sul é Jeremias. Mas eles não ouviram. E aí Deus diz, olha, levantem e andem, porque não será aqui o vosso descanso. Ou seja, Deus está dizendo para aqueles meninos assim, como, Juninho? Vamos dar uma voltinha lá na Babilônia? Vamos passar 70 anos no cativeiro para ver se vocês aprendem? Então, quando Deus diz levantai e andai, não é para a pessoa continuar nos caminhos do Senhor. Tem outros versículos que dizem isso.
Mas nesse texto aqui, quer dizer, vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. E um terceiro texto, podia passar aqui à noite, para que as pessoas vejam a necessidade de estudarmos a palavra de Deus com seriedade. Prepara-te, ó Israel. Eu prego em tudo que é igreja nesse Brasil. Aí eu chego, a pessoa diz assim, pastor, o tema é a volta do Senhor. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Quando você estuda e lê o contexto, você vai ver ali que ali não tem nada de a vinda de Jesus. Mas ali está dizendo assim, Israel, já que vocês não quiseram ouvir meus profetas, eu vou ter um encontro com vocês lá na Babilônia. Lá na Babilônia eu vou dar uma surra tão grande em vocês, tão grande, que quando vocês voltarem de lá, vão voltar os meninos que nunca mais vão querer saber de outros deuses. Então, quando Deus diz assim, prepara-te para te encontrar com o teu Deus, é semelhante a um pai que o menino aprontou e o pai diz assim, me aguarde. E muita gente está pensando, aí tira do contexto e diz o que bem quiser. Alguma pergunta? Então, o que a teologia faz? Ela tira da Bíblia as verdades eternas. Então, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a estudar teologia, por que a gente aprende tanto em teologia que parece que uma pessoa que estudou teologia leu 50 vezes a Bíblia, que ele estuda agora de forma organizada? Porque ele agora vai, os teólogos, o que eles fazem? A Bíblia, num só capítulo, se você ler, ela fala de diabo, Deus, pecado, homem. Mas na teologia a gente estuda isso separado. Estuda o que a Bíblia diz sobre o homem, sobre Deus, e aí você diz, agora eu estou compreendendo. Alguma pergunta, pessoal? Não, pastor. Então, todo mundo entendeu? Entendido, pastor. Então vamos lá. Possibilidade da teologia. A pergunta que se faz é que se o nosso Deus, meu Deus e o seu Deus é grande, é possível fazer teologia, ou seja, é possível estudar a Deus? Então, existem duas respostas para essa pergunta. Quando a gente pergunta assim, é possível estudar a Deus? Existem duas respostas. E quais são, professor? Quais são as respostas que tem? Juninho, explique para o povo. Você sabe? Lembrei, professor. A primeira resposta é que se a gente quer estudar Deus de forma exaustiva, a resposta é impossível fazer teologia. Porque nenhum de nós pode compreender a Deus em sua totalidade. Vou repetir, nenhum de nós pode compreender a Deus em sua totalidade, porque ele é perfeito e maior do que o que nós imaginamos. E isso é bom porque muita gente que entra na fé fruta. Preste bem atenção que eu vou dizer aqui e ouça várias vezes. Religião mal orientada é fábrica de gente surtada. Vou dizer de novo. Religião mal orientada é fábrica de gente surtada. Porque muita gente fica maluco quando lê a Bíblia e não entende. E quando a gente quer entender tudo de Deus, nós não vamos entender. E isso é maravilhoso.
Por quê, pastor? Por quê, professor? Porque saber que nós não vamos entender tudo significa que Deus não cabe na minha cabeça. E Deus é muito maior do que a tua cabeça. Então, a primeira coisa é, se eu quero entender a Deus na sua totalidade, tudo que ele é, a resposta é não. E aí, Martinho Lutero, ele criou dois termos, tudo em latim, que era a língua da época. O Deus abscônditus e o Deus revelatus. Professor, o senhor começou a falar língua estranha? Ainda não. Abscôndito quer dizer escondido. Vocês vão ver que a aula comigo, você pode não aprender nada, mas você vai rir. Certo? Então, o Deus abscôndito é o Deus oculto. Lutero dizia, ó, Deus é impossível de ser conhecido. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ultrapassa qualquer cabeça humana, qualquer capacidade intelectual. E a esse Deus ele chamou de Deus abscôndito. Então, é impossível, nesse sentido, estudar Deus. Por quê? Porque seria a formiga querendo estudar o universo. Agora, existe, aí tem assim, porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Veja que aqui é uma pergunta. É o que a gente chama de pergunta de retórica. A resposta é não. Ninguém, né, vai alcançar os caminhos de Deus ou chegar à perfeição do Todo-Poderoso. Então, nesse sentido de conhecer a Deus totalmente, completamente, plenamente, não. Só o Espírito Santo e Jesus Cristo. Aí você diz, então, pastor, tá ruim, né? Vamos acabar o curso. Não, tenha calma. Tenha calma. Existe o Deus revelado, que Lutero chamou de revelatus. Significa que Deus disse, ó, pessoal, vocês são muito pequenos para me compreenderem. A cabecinha de vocês é muito pequena, a inteligência de vocês é muito pequena, eu sou grande demais. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu vou me revelar a vocês. Então, aprove a Deus se revelar a nós. Aprove a Deus, por bondade de Deus, ele disse, eu vou me revelar ao Tiago. Eu vou me revelar ao Anderson. Eu vou me revelar ao Gilberto. Eu vou me revelar à humanidade. Só que não cabe toda a revelação de Deus. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que nem a Bíblia tem tudo acerca de Deus. Mas tem o suficiente para eu e você compreendermos. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Eu sei, pastor. Pessoal, estou gostando de vocês, viu? Vocês são crentes, viu? Vocês são crentes. Crente salcão. Hã? Não, pessoal, é brincadeira, viu? Cadê a irmã Adriana? Será que ela ainda tá? Será que ela já desiste hoje? Não acredito. Então, vamos lá. Grande Tô por aqui. Anderson. Ô, Glória. Então, vamos lá. Tá dando para entender, irmã Adriana? Tá assim, viu, pastor? Tá bem. As mulheres valorosas, rapaz. É? Então, quando a gente quer receber, aprove a Deus agora chegar e dizer assim, eu vou me revelar a ele. Diga mais. Diga, grande Mike. Então, vamos lá. Mike, estou esperando sua pergunta aí. Então, vamos lá. Agora, o bom é que Deus sabia o seguinte.
Deus sabia que a minha cabecinha, a sua, não ia entender. Aí Deus disse, eu vou me revelar de um jeito simples, que eles possam entender. Deu para compreender, pessoal? Eu sim, Sim pastor. ou não? Então, Sim. se Deus fosse mandar escrever um livro com tudo que ele é, a gente ficava mais doido que o que a gente já é. Mas, como ele revelou de acordo com a nossa capacidade, e o bom é que a Bíblia é uma revelação programada. Começa lá embaixo, aí ela vai subindo, 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 subindo. Lá no Apocalipse, ela vai depois. Então, existe um Deus que se revelou. E revelou de acordo com o que a gente pode entender. É tanto que a Bíblia fala que vocês vão aprender a chamar de antropomorfismo. Professor, o senhor continua falando língua estranha? Não. Antropomorfismo é a linguagem que a Bíblia usa para atribuir a Deus órgãos humanos. Mão, ouvido. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito. Como é que, sendo ele espírito, tem mão? Não, isso é uma linguagem para nós compreendermos. É Deus dizendo assim, se eu falar uma linguagem que eles estão acostumados, a mão, quando diz a mão do Senhor estava sobre eles, quer dizer o poder de Deus. Quando diz assim, está debaixo dos seus pés, está dominado. Então a Bíblia vai falar, o ouvido do Senhor não está agravado. Quer dizer que Deus escuta. Não quer dizer que ele tem orelhas iguais a nós. Precisamos perguntar, qual é o tamanho da orelha? É tanto que tem uma coisa. Muitas vezes a pessoa manda me perguntar, professor, quem foi a mulher de Caim? Eu pergunto, o irmão é casado? Ele diz, sou. Eu digo, para que está me perguntando pela mulher alheia? Porque tem gente que não quer estudar. Quer matar curiosidade. Tem gente que diz assim, professor, calça comprida é pecado? Ele, o que o irmão acha? Ele disse, já sabia para que me perguntou. Então, vamos lá. Até aqui está todo mundo entendendo? Amém. Então, agora, o que acontece? Se a gente quer estudar o Deus revelado, que é o que é o nosso caso, nós não temos a pretensão de estudar Deus todo, de terminar um curso e dizer assim, conheço a Deus todo. Aí diz assim, Salmo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, o que Deus se pode conhecer, o que cabe na nossa cachola, neles se manifesta, porque Deus não o manifestou. Então, Deus é um Deus que se revela. Então, por isso é que nós podemos estudar teologia. Por um lado, não vou entender, porque Deus é grande demais para minha cabeça. Então, eu nunca vou entender direito. Nunca. Vou tentar, mas vou saber assim, não cabe na cabeça. Minha cabeça é muito doida, muita gente, irmãos, que estuda comigo e diz assim, pastor, eu era doido. Eu digo, e agora estou pior. Então, muita gente diz doida. Diz assim, pastor, eu queria entender tudo da Bíblia. Eu digo, ia parar no hospital de Messejana. Porque não vai entender. Mas a pessoa compreendeu agora, eu vou entender o que Deus quer que eu entenda. Pastor, o senhor tirou um peso das minhas costas. Então, o que acontece? Como é que Deus se revelou? Tem 3 tipos de revelação de Deus. Tem a revelação geral, através da natureza, a revelação especial, que é através da Bíblia, e a revelação pessoal, que é através de Jesus Cristo.
Então, nós vamos começar com a revelação geral. Antes de ter uma Bíblia, Deus já tinha se revelado. Antes de ter uma Bíblia, Deus já tinha se revelado. É por isso que eu digo que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Agora é o que vocês vão dizer. Foi o que eu disse? Acho que Deus dizer, haja luz, haja cruz. Isso é crente, isso é crente, isso é uma bênção do céu, é crente, é fogo. Pessoal, não leve a sério a minha vida, porque eu falo assim, brincando. Então, por quê? Porque a Bíblia diz, em Apocalipse 13:8, que Jesus é o Cordeiro. Deus colocar antecipadamente, porque Deus não é brasileiro. Deus não se deixa pegar de surpresa. Antecipadamente, Deus já elaborou um plano. Essa turma vai cair. Essa turma vai escolher o mal. Esse povo vai escolher o cão. Eu vou de volta. E quando Deus fez o design, o Jesus já estava no meio do plano para morrer. Por isso que a Bíblia diz, ele é o cordeiro que foi salvação do mundo. Ou seja, no plano de Deus, Jesus já estava antes da fundação do mundo. Por isso Deus permite o pecado entrar, porque já tinha o remédio para curar. Deus deixou o pecado entrar, porque já tinha o remédio para curar. Aí a gente diz, antes dele dizer, haja luz, haja cruz. Diga pelo menos assim, pelo amor de Deus. Deu para entender, pessoal? Vou perguntar pelo nome. Deu para entender antes? Diga. Pastor, deu, mas teve momentos que falhou a fala. Fala. Deu para entender sim, mas teve momentos que a fala do Senhor digitalizou. Está ouvindo aí, Fabiano? Está dando para ouvir aí, pessoal? Aqui tá sim, viu, pastor? Às vezes a ligação do pastor falha. Certo. É porque antes, pessoal, vocês têm que ver a internet com 3 conectar. Eu passo tudo aqui. Eu reinicio, passo a ré, eu reinicio, a ré. Então, eu vou explicar de novo. Antes de Deus dizer cruz, ele disse haja cruz. Quer dizer que sabemos que nós iríamos pecar. De salvação do plano, Jesus estava designado para morrer em nosso lugar. E por isso que Apocalipse 13:8 diz que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação. Então Deus só permitiu o pecado entrar no mundo porque ele já tinha uma maneira de curar o pecado, que era através da morte de Jesus. Está dando para ouvir agora aí, Diego? Tiago? Pronto, pastor, deu uma falhadazinha, mas agora tá bom, viu? Agora tá dando para escutar legal. Deu para entender?
Pronto, pastor, melhorou, viu? Melhorou, tá show agora. Deu para entender, pessoal? Deu, agora deu sim, pastor. Pronto. Então, Deu qualquer certo. coisa vocês têm. Pronto, pastor, aí, ó, nesse momento agora, o senhor acabou aí saindo. Não tá dando para ouvir mais a voz do senhor. Irmãos, eu nem estou vendo e nem estou ouvindo o pastor. Voltou totalmente. A chamada de vídeo do pastor não está sendo possível a gente visualizar a parte que o pastor está online com a gente, né, nesse momento, infelizmente. É verdade. Tá dando para me ouvir aí, pessoal? Pronto, agora voltou, agora tá dando. Pronto, é porque nunca houve isso mesmo. É o cão. Né? Então, vamos lá. Então, existe a revelação geral. É o que a gente chama de teologia natural. Deus se revelou. Porque, geralmente, eu e você já pensamos assim, e aqueles que nunca ouviram? E os índios? Quem já pensou assim? Aí. Então, existe uma revelação geral. Ela é distinta no público e no conteúdo. É geral no público, ou seja, destina-se a todos, e é distinta no conteúdo. Certo? O que é isso? O que é revelação geral? É a revelação que Deus faz na natureza. Olha o que o salmista diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, Deus se revelou através da criação. Deus se revelou de forma natural através da criação. Então, nem um índio, nem uma pessoa que viveu antes de Jesus está isenta de culpa, porque Deus se revelou através da criação. Davi diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Diga, Anderson, você que levantou a mão aí. Então quer dizer, né, pastor, assim, que no caso, os índios olhavam assim, vamos lá, passar para os índios, essas pessoas que não tiveram contato, não se ouviu falar de Deus. Isso. Naturalmente olhavam para a criação, para tudo que existia, e se faziam uma pergunta de que havia algum Deus ali maior do que eles, né? Alguém maior do que eles para ter criado tudo aquilo com toda a perfeição, né? Isso.
E tinha mais, né? É que esse testemunho, né, como eles pegavam e ao invés de adorar Deus verdadeiro, adoravam o sol, a lua, adoravam o que Deus estava revelando e não o Deus revelador, isso mostra que esses homens têm culpa no cartório. E o nosso consciente, que o nosso intelecto foi prejudicado pela queda. Que é como nós temos um computador, um celular que não funciona bem, tem alguma coisa errada. Então a gente vai descobrir o seguinte, rapaz, esse celular não está funcionando bem. Então o ser humano, quando olhava para o céu e não conseguia ver a glória de Deus, era para ele dizer assim, eu não estou bem, eu preciso de conserto. Então Deus se revelou através da criação. E a Bíblia vai mostrar muito isso. Só que qual era o grande problema da revelação na criação? É que o homem, devido à sua incapacidade e pecado, não tinha mais condição de conhecer o verdadeiro Deus só pela criação. Deu para entender, pessoal? Só isso aqui não era mais suficiente. Só isso aqui não era mais suficiente. Alguma pergunta? Aí aqui eu botei um monte de texto para você. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Então aqui você vai ver que a Bíblia, em todo lugar, mas Deus não se revelou naturalmente. Eu disse a vocês que a revelação de Deus é progressiva. Então, como é que Deus começa? Se revelando através da criação. Qual é o primeiro passo? Revelação através da criação. Mas Deus sabe que nós não vamos entender. Então, ele se revela através da consciência. Ele deixou dentro de nós uma coisa chamada consciência, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Quando Paulo fala dos gentios, que não tinham a lei de Deus por escrito, ele diz, mas esse povo tinha consciência. E essa consciência, quando eles erravam, ela deixava-os tristes. Quando eles acertavam, ela aplaudia. É como aqueles dois, o anjinho e o diabinho que tem na televisão. O anjinho dizendo, não vá por aí, o diabo dizendo, vá. Então, Deus se revelou não só na criação, mas Deus se revelou ao homem através da consciência que Deus deixou dentro dele. Só que o grande problema é que quanto mais longe de Deus, menos o homem escuta a sua consciência. Terceira coisa, ainda na criação natural, Deus se revelou através da providência. Providência vem de prever. Paulo diz assim, ele está lá na Licaônia, olha, porque até o capítulo 12 de Atos, o evangelho está sendo pregado só para gente de igreja. É gente que gosta do evangelho, mas Paulo é aquele pregador que vai lá para os pagãos mesmo. Então, quando Paulo chega na Licaônia, não dá para falar de Bíblia, porque o povo lá não sabe nem o que é isso. Lei de Moisés, estão por fora. Então, Paulo diz assim, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então, Paulo chega e diz, olha, vocês aqui da Licaônia, fim do mundo, vocês que nem grego sabem falar direito,
Ele está dizendo, Deus não deixou vocês abandonados, mas ele se revelou a vocês. Como? Dando chuva, dando alimento, dando alegria nos vossos corações. Então, Deus se revelou através da providência, do cuidado que ele tem para conosco. Mas o que acontece? O homem não consegue mais ver Deus na criação. O homem não consegue mais ouvir a voz de Deus na sua consciência. Pelo contrário, ele a abafa. E o homem não consegue mais ver a glória de Deus na aparência. Ele pensa que tudo é ganho dele. E aí Deus se revela na história. E aí, meus irmãos, quando eu estudo isso, eu fico assim, mas Deus, porque se fôssemos, já tinha desistido. Deus se revela na história. Deus chama homens pelo nome 200 anos antes desse homem nascer. Ele diz assim, ó, que digo de Ciro, que era o governador persa, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Antes desse povo ir para a Babilônia e depois ser governado pelos persas, Deus disse, olha, eu vou levantar um homem chamado Ciro. E ele vai mandar vocês de volta para a casa de vocês. Porque era assim, quando a gente estuda a Bíblia, que vocês vão aprender muito, né? Agora, jejum, ore, porque o capeta vai atacar. Vai sair tudo para você não continuar. Quando o povo foi para... Primeiro, eles não imaginavam que os profetas estavam dizendo a verdade quando diziam que eles iam para a Babilônia, para o cativeiro. Mas, o que acontece? Eles foram. E agora, quando eles estão lá, a Bíblia fala de um vale de ossos secos. Aí Deus diz assim, quem são esses ossos secos? Aí Deus diz assim, é toda a casa de Israel. Tem um monte de gente dizendo um monte de coisa sobre os ossos secos, mas a Bíblia diz simplesmente a casa de Israel. Então, o que acontecia? A política era assim. Os sírios, os filhos, eles levavam as pessoas, espalhavam por países do mundo inteiro e traziam pessoas para ocupar a terra. Aí a pessoa que estava ali de a terra não é minha, eu vou brigar por ela. Os babilônios já tinham uma política diferente, os babilônios. Era de levar a pessoa para a Babilônia, mudar o nome, como Beltesazar, Abednego, mudar a roupa, mudar a língua, tirar da pessoa a religião. E esses levaram o povo. Mas apareceu Ciro e os persas, os medos e os persas, eles tinham uma política diferente. Para que nós vamos ficar com esse povo aqui? Vamos mandar esse povo de volta para a terra deles. Estamos gastando dinheiro com eles aqui. Vamos dar dinheiro para esse povo fazer os templos. Vamos mandar esse povo para a terra deles. E lá eles mandam dinheiro para nós. Ao invés de a gente estar gastando dinheiro com eles, eles vão mandar impostos para nós. Aí, quando o Ciro assume o poder, mais de 200 anos depois, Ciro diz ao povo, vocês podem voltar, ainda dá madeira, oferece a Neemias uma guarda para levá-lo a Jerusalém. Está tudo de bem. Por quê? Porque Deus sabe fazer tudo na hora certa. Tem um monte de gente aí morrendo de medo da política. Saiba de uma coisa, nós não precisamos ter medo de político, porque Deus sabe o que está fazendo. Diga, Tiago. Pastor, então quer dizer que Ciro libertou o povo, mas foi uma forma de interesse político por trás, não é isso? Isso. Entendi. Certo? Então nós vamos ver que Deus usa até a política. Mesmo uma pessoa sendo mal intencionada, ele pensa que está abafando e Deus está dizendo, meu filho, o cabresto está na minha mão.
Aí vocês já começaram a perceber que a nossa teologia aqui é uma teologia diferente. Não é uma teologia que a pessoa vai ter medo do diabo. É uma teologia que o diabo vai ter medo de você. Você vai começar a dizer assim, Jesus, estou me libertando desses medos. É? Então, o que acontece? Na história, Deus já estava dizendo assim, ó, pessoal, vai acontecer assim, assim e assim. Para quando acontecesse, o povo saber que Deus é Senhor da história. Que Deus tem o cabresto na mão. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Então, em todos esses textos, nós vamos ver que Deus se revelou na história. Então, quando você vai para a história, você vai ver que o Egito era a maior potência. Deus abateu. Israel era um bando de escravos. Deus elevou. Israel se meteu a besta, achou que podia namorar com Baal. Deus mandou Israel para a Babilônia. Israel lá na Babilônia, que a Babilônia, tinha muitos crentes que eram para morar na Babilônia. Porque o povo morre de medo de outros deuses. Ao invés dele dizer, bairro Nossa Senhora das Graças, ele diz assim, eu moro em NS Graça. Ele morre de medo. Meu irmão, você pode se chamar Joaquim dos Infernos, do Diabo da Silva, que você é lavado pelo sangue de Jesus e está abençoado. Não vai cair nessa história que palavra tem poder. A única palavra que tem poder é a de Deus. A minha e a sua não presta para nada. A Bíblia diz, maldição sem causa não encontra pouso. Uma chegou para mim e disse, olha, o espírito que está em mim, o caboclo, o orixá, vai punir você. Tacou o pé no chão, no outro dia passou o carro xingando. Disse, minha senhora, o que aconteceu? Porque o Deus que nós servimos, o Deus da teologia, não é um Deus fraco. Você não vai aprender aqui a ter medo de lápis de cor, de se tem boneco, alfinete dentro do boneco do seu filho. Você vai aprender a crer em um Deus que pode todas as coisas, em um Deus que atropela o Egito, em um Deus que faz Og e Bazã, gigantes, caírem por terra. E aí, agora nós temos a revelação especial. Primeiro, Deus se revelou naturalmente. Deus falou no céu, Deus falou na consciência, Deus falou através da história, mas os meninos danados somos nós. O povo não entendeu nada. E aí Deus disse, agora eu vou botar por escrito. Vou escrever um livro para esses meninos. Como diz o Tiririca, menino, menino. Então agora vem a revelação especial, que é a Bíblia. Deus agora vai dizer, eu vou dar por escrito, para as crianças não esquecerem. Essa revelação especial, ela é distinta do público. Porque enquanto a geral se destina a todos, essa daqui, ao povo de Israel e à igreja. E ela vai agora revelar o Deus Todo-Poderoso. E a Escritura. Então, Deus agora se revela e diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada. Inspirada é uma palavra que no grego quer dizer expirada por Deus. Deus fez assim. O homem fez assim. Quer dizer o quê, Quando ele pastor? fala, diga. Quer dizer o quê? Expirada por Deus. Deus soltou o ar. E aí o homem fez. Recebi. É igual aquele luva de pedreiro. Diz assim, receba! Legal. Então, o homem recebeu agora. E quando o homem falou, falou o sopro de Deus nele. Então, Deus soprou nele. Então, literalmente, quer dizer soprada por Deus. Deu para entender, André?
Então, a palavra de Deus foi divinamente inspirada. E aí ele diz assim, ó, porque nunca a profecia foi produzida por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram movidos, em algumas traduções tem inspirados, pelo Espírito Santo. Quando a gente estuda a Bíblia, você vai estudar também uma parte, mais adiante, que é a sintaxe da Bíblia, que é um dos grandes problemas nossos. Eu tenho visto um dos grandes problemas a gente tem dificuldade para interpretar texto. E isso porque nas nossas escolas, muitas vezes, nós não fomos ensinados. Então, quando a gente pega assim, mas os homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, esse movidos está na voz passiva. O que significa isso? Significa que o sujeito, os homens, eles não estão agindo. Quem está agindo é o agente da passiva, que é o Espírito Santo. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Então, quando os homens de Deus estavam escrevendo a Escritura, eles estavam sendo movidos pelo Espírito Santo. Não é aquela história de, é papel, a gente, qualquer coisa, ele recebe. Não, não. O texto diz, os homens santos falaram, escreveram, mas eles falaram porque estavam sendo movidos, e movidos era uma palavra usada nos dias da Bíblia para você levantar uma vela de um barco e deixar o vento soprar. Então, era mais ou menos assim, o homem abria o coração e o Espírito Santo soprava. E aí, o que ele escrevia era inspirado por Deus. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Sim, pastor. Pessoal, aí a nossa aula vai até 9h30, certo? Então, se vocês tiverem perguntas, já pode começar a fazer. Aí, teologia pessoal. Deus se revelou. Vamos acompanhar, certo? Replay. Voltando a fita. Porque, olha, se você não aprender comigo, meu irmão, pode dizer assim, para Roma estudar não. Ou mais esse negócio de estudar não. Primeiro, Deus se revela geral na natureza. No céu, o homem olha, vê a glória de Deus. Dentro dele tem a consciência. É como se Deus dissesse, bicho, está errado. Está certo. Valeu, menino. Deus se revelou na história. Eu disse, vou te dizer antes. Quem vai aparecer, quem que vai agir, para você, quando acontecer, e vou mostrar que eu cuidei de vocês. Mas Deus diz, pessoal, ou como nós dizemos aqui no Ceará, grada, vocês não vão entender nada. Como eu sou paciente, aí Deus diz, eu vou me revelar a vocês agora por escrito. Aí Deus se revela através da Bíblia. Aí Deus levanta homens para escreverem a palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Mas Deus sabe das nossas limitações. Deus disse, esse povo não vai entender a minha palavra. Esse povo vai ter dificuldade. Então, eu vou descer lá e me apresentar. Para ver se é assim. É tanto que Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz, Filipe, há tanto tempo eu estou aqui e você vem com essa história, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Então,
Jesus é a maior revelação do Pai. Se você quer conhecer a Deus, leia os evangelhos. Se você quer saber assim, professor, o que Deus faria com essas crianças que andam aí pelo meio da rua, abandonadas? É só você ver que Jesus parava o culto para sentar a criança no colo. Você vai dizer, pastor, e o que Deus faria com esse monte de gente que está aí abandonado, passando fome? É só você ver que Jesus multiplicava pão para dar de comer às pessoas que estavam necessitadas. Porque hoje, irmãos, nós, como igreja, temos que cuidar de quem está morrendo de fome. Nós, como igreja, temos que cuidar das crianças, porque a igreja hoje só se preocupa em templo. Eu digo sempre nas convenções de pastores, a pessoa chega num lugar, a primeira coisa que ele pensa é, vamos fazer aqui uma mudança nesse prédio. Vamos aumentar, vamos pintar, e os crentes ficam tudo assim, glória a Deus, aleluia, aleluia. E as pessoas morrendo de fome na porta. E os próprios crentes passando fome. E a pessoa ainda diz assim, você tem que dar o dízimo, senão vai para o inferno, é ladrão. Ainda inventaram um negócio no tal do migrador, devorador, cortador, que ali era gafanhoto mesmo. Então, o que acontece? Deus diz, eu vou me apresentar a esse povo. Aí diz assim, ó, e o verbo se fez carne. Jesus encarnou. Agora, prestem atenção. Encarnação não é só o nascimento. Muita gente está profundamente equivocada pensando que encarnação é o nascimento de Jesus. Encarnação vai do nascimento à morte. É todo o período do ministério terreno de Jesus. Então, encarnação vai do nascer ao morrer, da manjedoura à cruz. Tudo isso é o que a gente chama de encarnação ou período de humilhação. Foi o que eu acabei de dizer? Encarnação ou período de humilhação. Vai do nascimento até a cruz. Pronto. Então, quando perguntaram para você qual o período que Jesus está encarnado, é só você dizer desde o nascimento até a cruz. Então ele diz assim, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Agora preste atenção. E o verbo se fez carne. E habitou aqui, esse verbo habitar, é o verbo e armou aqui a sua tenda. Aí você lembra lá de Êxodo. Porque na Bíblia não tem nada de novo. Tem a revelação que Deus começou lá no Gênesis e vai ampliando. A Bíblia, ela é como uma criança que começa no ventre da mãe, lá no Gênesis, aí ela vai crescendo, nasce, até ficar adulto, lá no Apocalipse. Então, vejam, e o verbo se fez carne. No Antigo Testamento, Deus diz, me farão um tabernáculo, uma tenda, para que eu habite no meio de vós. Êxodo 25:8. Mas aqui, assim, o verbo se fez carne. Tudo que o judeu imaginava, tudo que o judeu sonhava, era com a Shekinah, a glória de Deus. E João diz assim, o que vocês não sabem. É que o judeu chegava para nós e dizia assim, oi, Mike, Deus abençoe, Mike. Amém. Esse Mike é crente, viu? É crente, é o cão, né? É uma benção. É brincadeira, Mike. Então, vamos lá. O que aconteceu? E habitou entre nós. O judeu se gabava, e João está mostrando a eles que estão equivocados. O judeu dizia assim, nós lá no deserto tínhamos uma tenda onde a glória de Deus descia. É como se João tivesse dizendo assim, como nós cearenses, bestado. João está dizendo, olha, o Filho de Deus se fez carne. Habitou
entre nós, armou aqui a sua tenda e vimos a sua glória. Ele está dizendo, o que vocês viram só uma nuvem, nós vimos foi numa pessoa. A maior revelação da glória de Deus está na pessoa bendita do meu amado, querido, exaltado Salvador, do seu Salvador, Jesus Cristo. João disse, eu vi a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora, nós temos a maior revelação. Não é uma nuvem. Ainda tem um monte de gente aí. E para você ver como a gente precisa de teologia. Eu vou para as igrejas pregar, o pessoal canta assim. Lá vem Faraó, Faraó morreu. Quem chegará primeiro? Faraó, Deus. Professor, só um minuto. Como é que o Faraó morto ainda pode chegar primeiro do que Deus? Agora, Joninho, você me pegou. E o povo ainda diz assim, glória, aleluia, é fogo, papai. É um faraó que morreu, mas o cara ainda pergunta assim, quem chegará primeiro na Fórmula 1 divina? Então, o que acontece? Nós vemos agora, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que conhecer a Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Esse é um dos grandes problemas do cristianismo. É que nós conhecemos um monte de coisa, menos a Jesus. Propósito de Deus para a minha vida e para a sua. Se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que conhecer a Jesus. Porque o vento se levanta, a tempestade se levanta, e ele diz assim, vento, tempestade, se aquete. E os discípulos dizem assim, que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o que você serve. Esse é o que eu sirvo. Este é o Senhor das nossas vidas. Este é o Deus que quer mudar a minha vida e a sua. É o Deus que não quer encher apenas o meu coração, a minha mente, o meu intelecto, mas o meu coração quer me transformar. Então, nós vimos hoje, nesta aula, que teologia é um estudo acerca de Deus, é levar Deus a sério, como ele merece. Nós vimos que existe teologia no sentido mais restrito, é o estudo da pessoa de Deus. Quem é Deus? Ele é espírito. Ele é bom, onipotente. Mas tem a teologia no sentido mais amplo. São todas as doutrinas que a Bíblia ensina e que fazem parte da nossa fé e que nós vamos estudar a partir de hoje. Nós vimos que surge uma pergunta, é possível estudar Deus? Nós vimos que, na totalidade, não. E isso é maravilhoso. Por quê, professor? Porque se eu pudesse entender a Deus, ele seria pequeno. Mas como ele não cabe na minha cabeça, ele é o que Lutero chamou de o Deus abscônditus, o Deus escondido, então ele merece adoração. Mas ele é bom e ele se revelou. Então, já que ele se revelou, eu posso conhecê-lo. E aí nós vimos que ele se revela através geral, através da natureza, na nossa consciência, na história, na providência. Aí a gente percebe, mas nós não fomos capazes de compreender. O problema não estava em Deus. E aí Deus resolve escrever um livro para se revelar a nós. E sabendo Deus da nossa incapacidade, da nossa preguiça, da nossa fragilidade humana, ele resolve descer e se revelar
e dizer, Mike, Adriano, e dizer a cada aluno do curso, eu amo você, eu estou aqui, eu quero que você me conheça. E eu espero que este curso mude completamente a sua vida. Que você possa dizer assim, eu fiz um curso, mas não apenas para encher a minha cabeça, eu fiz um curso que mudou radicalmente a minha vida. Minha comunhão com Deus, meu amor pelos perdidos, meu testemunho. Que Deus nos abençoe. E que você possa, se você foi tocado por Deus, hoje foi só o beabá. Se você foi tocado por Deus hoje, convida outras pessoas para fazerem esse curso, porque o nosso desejo é que as pessoas sejam abençoadas. Alguma pergunta? E nós vamos terminar agora. Então, pessoal, a aula eu vou colocar aqui. Ela vai ficar no meu canal, é Gilberto Rebouças, no YouTube. Ela vai ficar gravada lá, no meu canal, no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minuto, porque tem um Gilberto Rebouças maiúsculo lá, é outro. Então, Gilberto Rebouças vai estar a aula, e essa primeira eu vou mandar o link para ir para o grupo, para você só apertar e ver e ouvir quantas vezes quiser, na hora que quiser, né? Então, Deus abençoe, foi um prazer conhecê-los, que Deus abençoe suas vidas, e saibam, hoje foi apenas o beabá. Muitas coisas esperam por nós, e eu espero que ninguém desista. E lembre-se, o diabo fará o que puder, mas nós não vamos deixar ele vencer. Alguma pergunta? A próxima aula. Todas as sextas. Certo? Então, toda sexta nesse horário. Oh, Aí, o que acontece? Quem não puder assistir, a vantagem de ter gravado é essa. É que vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Então, quem não assistiu, digamos que um dia o Mike não possa assistir, porque teve uma... Aí assiste gravado e bota assim, presente. E aí eu já sei que a pessoa assistiu. Diga mesmo. Aí quem assistiu às aulas, certo? Não assistiu, né? E aí vai assistir lá no canal do senhor no YouTube. Isso. Em relação aos questionamentos, que a pessoa precisar tirar alguma dúvida. Falando Pronto, diretamente no grupo ou no privado? Você anota aí, quem chegar na aula aqui. Eu assisti a aula, não pude alguma coisa, e eu estou com uma dúvida. E aí a gente resolve na aula. Tá bom. Obrigado, Obrigado, você que manda. Certo? Valeu. Eu sou servo de vocês. E, ó, amei vocês. Não é, Juninho? Gostei de você. Essas irmãs são umas bênçãos. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém, pastor. Até sexta. Até sexta. Boa noite.